Só falava no inglês. Olá, amantes da música brasileira! Hoje a gente vai trazer mais um disco pra vocês, mais uma história de disco. E hoje a gente trouxe O Cavalo de Pau, do Alceu Valença, um dos maiores sucessos da carreira do Alceu Valença. E antes desse disco aqui, digamos que ele não era lá conhecido por ser um grande vendedor de disco, mas a coisa muda bastante a partir dele. E pra ele sair teve uma série de problemas também. Isso a gente vai falar depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar pra vocês agora. Sempre lembrando a vocês para deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para as notificações e considere ser membro aqui do canal. É muito importante a ajuda de vocês para que a gente mantenha as coisas funcionando. Mas também é muito importante que você engaje o vídeo com o seu comentário, né? Deixa aí se você gosta do Alceu Valença, se você gosta desse disco, ou mande esse vídeo para pessoas que gostam desse disco também, que gostam do Alceu Valença também, que ajuda a gente pra caramba aqui no canal. Agora, se você não tiver nada pra comentar, você pode deixar a hashtag Juscelino Cara de Pau. Pronto. Hashtag Juscelino Cara de Pau para o vídeo Alceu Valença Cavalo de Pau. E por falar em Alceu Valença, falar em Nordeste, né? Alceu Valença é o grande representante aí do Nordeste. Vou mostrar aqui essa camisa aqui, que é do Casebre de Palha. Eu já mandei abraço pra eles, mas faz muito tempo. Mas recentemente eu fui lá e peguei mais essa camisa aqui. Aliás, ganhei essa camisa, olha que sensacional aqui, do Casebre de Palha. Veja aí na internet, Casebre de Palha, loja de Euclides da Cunha. Minha terra aí, um abraço pro pessoal do Casebre de Palha. Tá bom? Bem, Alceu Valença já era um cantor que tinha bastante disco. Esse é o 8º álbum de estúdio aqui do Alceu Valença e ele já tinha feito muita coisa. Mas, como eu falei no início do vídeo, ele não era conhecido por ser um grande vendedor de discos. Mas também, né, ele não era também alguém que sempre fracassava os discos, né? Tinha ali 100 mil cópias vendidas, muitos dos discos, e isso era um número bastante expressivo. Dava pra manter a carreira do cantor, dava pro estúdio chamar de novo pra gravar novos álbuns. Isso mudou, né? Não a partir do Cavalo de Pau, mas mudou um pouquinho antes, a partir do Coração Bobo, né? Com aquela música Coração Bobo, que fez um extremo sucesso. E o disco Coração Bobo foi o primeiro disco do Alceu Valença que vendeu mais de 100 mil cópias. Vendeu, acho que, se não me engano, 250 mil cópias. Foi realmente um estouro, assim. Foi um disco bastante vendido e que fez com que o Alceu Valença furasse um pouco a bolha, né? Fosse um pouco mais conhecido. E aí, depois, o Alceu Valença lançou os 5 Sentidos, que, vai lá, não teve lá o mesmo sucesso de Coração Bobo. Então ele chega aqui, né? Já aqui no selo Ariola, né? Que é a gravadora que fez esse álbum aqui, ele chega com a ideia do Cavalo de Pau. Para o produtor, né, sempre ele, Marco Mazzola, o lendário Marco Mazzola, lembrando que o disco é a direção artística do Mazzola, é a direção executiva do Sérgio Melo e a coprodução é do Paulo Rafael, lendário Paulo Rafael, guitarrista e que é ali um dos principais ali, parceiros de produção do Alceu Valença. E esse disco aqui, galera, é o seguinte, ele é um disco conceitual, é um disco que trata muito do Nordeste, mas ele capsula as músicas nordestinas com um pop rock bastante violento, forte, digamos, é uma junção de ritmos aqui bastante incrível, as guitarras do disco estão espetaculares, então o trabalho aqui, provavelmente do Paulo Rafael, é um trabalho estupendo, e assim, o Alceu Valença traz um disco que fala completamente das suas raízes nordestinas numa roupagem pop, mas para fazer isso, apresentando o projeto, a gravadora, né, a Ariola, lá o pessoal, os executivos, sempre eles, ficaram muito preocupados com a verdade do disco, isso mesmo, com se o disco ia vender, por alguns fatores. Quando o Alceu Valença apresenta esse novo projeto, o projeto tem 8 faixas. E assim, 8 faixas para um LP, né, para um disco na época, era muito pouco, né? Os discos costumavam ter 12, 13 faixas. E aí, os executivos pensando, putz, mas será que o público vai pagar o mesmo preço em um disco que vai ter apenas 8 músicas? E sendo que ele pode pagar a mesma coisa em um disco que vai ter, sei lá, 12, 13, 14 faixas? Será que isso não é um problema? Então, realmente, ali, eles tinham uma questão com o Alceu Valença, dizendo que, olha, o disco é muito curto. O Mazzola, né, até pressionado pelo pessoal ali da gravadora, até chegou a tentar fazer com que o Alceu Valença compôs mais umas 4 canções pra completar o disco ali, só que o Alceu Valença bateu o pé e falou, eu não tenho mais canções, o disco tá fechado com esse número de canções
e vai ser isso. Bateu o pé e os caras tiveram que acatar, digamos assim. O Alceu Valença, como eu falei, depois do Coração Bobo, já era alguém que podia, de uma certa forma, ter alguma regalia de se dar ao direito de colocar seus projetos da maneira como queria. Então, ele reclamou com os caras, falou que não, eu tenho 8 canções, são 8 faixas, são essas 8 que vão entrar no álbum e essas 8 que entraram no álbum. E ele tinha ali um argumento técnico que era muito interessante, inclusive, que era um disco com menos faixas, a sonoridade fica melhor. Aí tem gente pensando, nossa, é pseudociência, né? Como assim um disco com menos faixa, a sonoridade fica melhor, né? No caso da música digital, lógico que isso não faz o menor sentido, mas no caso do LP, né, da música analógica, você ter ali mais espaço para os sulcos, isso realmente denota um som, uma sonoridade muito melhor. Disco que tem muitas faixas, né, eles espremem muito ali, fica um lugar muito estreito ali pra agulha correr e geralmente fica, o som dá uma leve piorada. Logo, um disco com menos faixas faz sentido que ele tenha mais espaço e que ele tenha, sim, uma sonoridade melhor. O Alceu Valença não tá falando nenhuma bobagem. Tanto que, se a sua vitrola não for muito bem preparada, o seu toca-disco não for muito bem preparado, as últimas faixas, né, tem ali um lance físico que ela fica mais apertada e fica, geralmente as últimas faixas dos lados dos discos, elas ficam um pouco mais prejudicadas, digamos assim. Mas, de fato, lógico que não era por isso que o Alceu Valença fez um disco com 8 faixas, mas foi um dos argumentos que ele utilizou. Mas o Alceu Valença não tinha parado por aí a ousadia dele, né? A ousadia dele estava em todos os quesitos. Um deles é a capa. Aí você pode me dizer, Juscelino, qual é o problema da capa? A capa não tem nada demais. O problema é esse, ó. Vocês estão vendo a capa? Vocês estão vendo a capa? Uau! São 2 capas. Não é capa e contracapa, né? O Alceu Valença fez um projeto em que qualquer lado que você pegasse, você tava pegando a capa principal. Tanto que, geralmente, nos LPs, até nos CDs, né? A gente tem a capa do disco e atrás você tem aqui as faixas, né? A contracapa, né? Alguma arte aqui, alguma coisa e as faixas. Aqui ele não, ele faz aqui, ó. O lado A fica nessa faixa aqui, ó. Rima com rima, Tropicana, como Dois Animais, Pelas Ruas que Andei. E aqui, no que seria contracapa, tem o lado B. Aqui, ó. Martelo Alagoano, Lava Mágoa, Cavalo de Pau e Maracatu. Então, tem 2 capas. E essa capa aqui, ó, ela é muito engraçada. Ela simula aqueles caixotes de feira, sabe? Quando você pega várias frutas. Sabe o Serasa, que você vai lá e pega, olha, é sensacional. Eu não ia tirar aqui do plástico, mas eu vou tirar. O meu tá velhinho, ele foi tão vendido, esse disco, ele vendeu tanto, que você percebe que o disco vendeu muito quando você encontra ele em sebo, assim como esse, totalmente deteriorado, cheio de nomes, que o pessoal botava nome na capa, né? Com caneta, Bic, olha aqui, ó. Um monte de nome aqui de antigos donos, eu comprei esse no sebo, né? Então já veio aqui, ó, premiado com diversos nomes e fez questão de colocar nas 2 capas, né? Mas assim, olha que legal, é um caixote, né? Tipo do Serasa, assim, quando você tira frutas e tal, né? Muito legal. As quinas, né? Digamos assim, elas também estão aqui com cerrado aqui, ó. Como se fosse o pedaço da caixa assim, faltando também. Aqui também tem aqui, ó. Sensacional. E o disco, ele não sai pelo lado, né? Ele sai por cima. Então é como se fosse uma caixa mesmo, né? O disco, então você vê que o projeto gráfico também foi pensado de uma maneira sensacional. Olha que legal. Agora, por que isso deu problema? Porque os executivos achavam que isso também seria um impeditivo para vender. O cara da loja não saberia qual capa ia colocar, ia pensar que é outro disco, né? Então tinha muitos dessas questões que estavam aqui. E aproveitando que estamos falando da capa, a capa, como vocês podem ver, é esse caixote estilo Serasa, estilo feira, estilo de você pegar a frutinha, e aqui tem uma espécie de selo, né? Com a foto do Alceu Valença num cavalo aqui, com uma roupa meio medieval assim, tal, né? Bem legal. A contracapa tem essa figura aqui, que é a figura do Antônio Petkovic, né, que é um artista plástico, e tem aqui essa escultura, né, que deve ali fazer uma menção ao cavalo de pau. E olha que legal, né? Muito legal. Gosto muito dessa segunda capa aqui, que é esse desenho aqui, muito legal. Então, tem essas questões aqui, né? A foto da capa com o Alceu Valença, deixa eu pegar o nome, porque o Antônio Petkovic é o mais conhecido, né? E a foto da capa é do Paulo Klein, né? A foto do Alceu é do Paulo Klein. E a capa, além do Antônio Petkovic, é também do Carlos Orcardes e do JC Melo. Meus amigos. E assim, olha quanta inventividade, né? E é sensacional você pensar nisso. A gente sabendo do que aconteceu, os caras falaram, pouca faixa, vai vender mal. Capa, que são 2 capas em vez de ser capa contra capa, né? Vai confundir o público, vai vender mal. Você tá lançando um projeto muito ousado. Galera, o Coração Bobo, que foi o grande sucesso do Alceu Valença, vendeu 250 mil cópias. Isso era muitas cópias. Esse disco
vendeu absurdos 1.500.000 cópias. Por quê? Olha quanto os executivos erraram com essas previsões de que não, pouca música vai vender menos, não, mas essas capas, ai meu Deus, ai... Olha o quanto eles erraram, né? Bom, o Alceu Valença viu que, pelo menos comercialmente, ele estava certo em defender a arte como ele queria que fosse. Ele bateu o pé, foi pro estúdio, foi fazer lá a música do jeito que ele queria, né? Aqui tem o encarte, que tem também umas fotos, né? Umas fotos da gravação com os músicos aqui e tal, né? Ele fumando aqui, tá ali com o pessoal aqui. Aqui também segue o lance da capa, não? O encarte também segue aquele lance cortadinho aqui, como se fosse um caixotezinho, né? O fundo é um caixotezinho. E aqui no meio as letras com a ficha técnica. E quando você abre, olha a dobrinha aqui que faz o desenho da caixa, né? Sensacional, né? E aqui tem uma carta, né? O filho dele, durante as gravações, o filho do Alceu Valença mandou uma carta pra ele, e essa carta emocionou tanto o Alceu Valença que ele acabou colocando aqui no encarte, né? Uma cartinha, olha, não sei se vai dar pra ver aí, mas qualquer coisa a edição coloca a sua carta pertinho pra vocês verem que é uma carta que ele, não é que ele digitou a carta pra colocar, ele realmente tirou a foto daqui, botou a foto da própria carta, escrito à mão, pelo seu filho Cecel, que mandou aqui, ó, Recife, 26 de março de 1982, né, 1982 é o ano do disco Cavalo de Pau, e ele escreve: querido pai, espero que você esteja bem. E o disco? Está ficando bom? Olha que legal. Eu estou muito bem no colégio e tirei boas notas nas provas como português, tirou 7, geometria 7, ciências 9. As outras notas eu vou receber depois. Estou frequentando inglês. And you? How are you, francês? How are you, francês? Como estão Krishna e Jupira? Dê lembranças a ela. E a Nelisa? Já chegou da Europa? Olha, era bem aquela carta de época, perguntando de pessoas e tal. Estou esperando e sonhando com o meu radiofone, assim como ando louco por uma bicicleta Caloi 10, para pegar umas gatas por aí afora. Já insisti muito a minha mãe, mas, 3 pontos, ela fica inventando que a caixa tá baixa, sabe como é, né? A bicicleta que você me deu já ficou muito pequena, né? Pois eu já estou com 1,5 m de altura, né? Já tava com 1,5 m de altura o Cecel. Então, pelo fato de ser filho único de um querido pai que sempre satisfaz minhas vontades, recorri ao grande compositor e cantor da face da terra. Olha só, que chantagista, né? Ô Cecel, que chantagista. Aí ele continua aqui: se você puder, mande por decinho, né, na pensão, 33 mil cruzados, não sei dizer exatamente aqui. É o preço correspondente à bicicleta. Pai, o disco, como está ficando? Olha aqui, como ele muda de assunto. Pai, e o disco? Como está ficando? Os arranjos estão bons? Eu espero e tenho certeza que vai ser o disco mais vendido e tocado de 82. Afinal, é do pop brasileiro que o público gosta, não é? Pai, sinto muita saudade de você e acho que você também sente muita saudade de mim. Me escreva. Um beijo do seu querido filho, Cecel. Alceu Valença, filho. Sensacional, né? E aí ele fez questão de colocar essa cartinha aqui. E olha que o Cecel ali deu sorte, né? Porque ele falou, vai ser o disco mais escutado de 82. Não sei se foi o disco mais escutado de 82, mas foi o maior sucesso de vendas ali do Alceu Valença. Vamos para os faixa-faixas, né? A gente já sabe como foi o disco. Ele já tinha carta branca para fazer coisas no estúdio, mas, né, rolou esses contratempos aí, né, dos caras ficarem torcendo o nariz pro número de faixas e pras capas. Mas aqui, as músicas são sensacionais, cara. As músicas são sensacionais. Tem a coisa do Nordeste e tem a coisa da guitarra. Se você nunca ouviu esse álbum, faça o favor você mesmo, ouça, pra você ver o tanto de psicodelia que tinha em você colocar as músicas com a roupagem nordestina e colocar ali as guitarras, o rock progressivo, tudo junto. É um disco, assim, espetacular. Ele começa com rima, composição do próprio Alceu Valença, que já é uma espécie de embolada ali, sabe? Do coco, embolada, o estilo nordestino, que é muito importante a palavra parecida, a aliteração, a coincidência de sonoridades ajudam muito esse estilo, que geralmente são feitos por cantadores, que se desafiam, né? A gente tem o exemplo aí do Caju e Castanha, que vocês conhecem muito bem, não é? Tem muitas outras escolas de cantadores que podem ou levar o pandeiro, né? Só com o pandeiro eles se desafiando, né? Uma espécie de batalha de rima, como a gente tem batalha de rap, tem batalhas ali de emboladas, de coco,
coco, né? Então eles tocam ali o pandeiro e ficam se desafiando, geralmente no improviso, mas tem gente que cria versos pra isso, mas a brincadeira do coco e da embolada é justamente você colocar palavras que façam uma espécie de trava-língua, né, digamos assim. Agora, o desafiante ele pode estar ou com pandeiro ou também com viola, né? Pode ser uma viola também. Ali os repentistas, né? E se você for ver aqui a letra, ele faz o lance o rima com rima, ele tem um lance ali da sonoridade da palavra. Ele fala aqui, ó: se eu rimar, rima com rima, é tangerina, pirapora, petrolina. Se eu rimar, rima com rima, tangerina é teu destino, é tangerina. Se eu rimar, rima com rima, maimoré, maracá, pirapora, o seu destino é petrolina. Rimando remo com rima, é rio, é maré e é mar, né? Então você vê que tem uma espécie de trava-língua ali, uma brincadeira que esse gênero traz. Lógico, o arranjo tem muita coisa, inclusive, eu vou até falar já os músicos, né, que participam, é o Alceu Valença na voz, o Wilson Meirelles na caixa, o Jorge Degas no contrabaixo, o Firmino na zabumba e no agogô, no repolho, no zabumba, no ganzá, nos apitos, Márcio Miranda no piano Rhodes, o sintetizador, e o Paulo Rafael, né, o lendário Paulo Rafael nas guitarras e o sintetizador de guitarras, e que é um coro de diversas pessoas, né, que participam bastante, sobretudo do Moreno Tropicano, que a gente vai falar já já. Miriam Perachi, Cibele Freire, Edgardo Freire, Gelson Costa, Jaime Rocha, Heloísa Santos, Ângela Viana, Jorge Ribeiro. São as pessoas aqui do coro, né? E o Rima com Rima abre um álbum pra mostrar como seria esse álbum, né? Uma mistura de rock com gêneros nordestinos. E aqui vem a segunda canção, um dos maiores sucessos do Alceu Valença. Aquela que eu tenho certeza que você conhece, né? Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 oi. E aqui a gente já tem aqui o coro, né? O coro tem bastante nessa música aqui, né? Um coro feminino no oi, 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 oi. Morena Tropicana, que é música do Vicente Barreto, a letra é do Alceu Valença, né? E conta a história que eles fizeram assim, você pensa que é uma letra mega, uma música mega elaborada, que demorou muito. Não, foi numa cuspida, foi rapidinho, eles fizeram analogias ali com frutas, né? Descrevendo a morena ali, com os sabores de fruta, né? Olha que letra maravilhosa. Da manga rosa, eu quero o gosto e o sumo. Melão maduro, saputi, juá, jabuticaba, teu olhar noturno, né? O olhar dela eram as jabuticabas. Beijo travoso de um bucajá, né? O sabor do beijo ali era um beijo mais travoso. Pele macia, ai, carne de caju, a pele dela tinha a textura do caju, né? Saliva doce, doce mel, mel de uruçu, linda morena, fruta de vez temporânea, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. E aí ele vai com aquele refrão, né? Morena tropicana, eu quero teu sabor, né? Ele fala sobre o desejo de estar com aquela morena, falando que ela tem esses sabores, essas sensações, essas texturas aqui. Uma letra sensacional, não é? E que foi feita assim, rapidamente, e que também se tornou, assim, um dos maiores clássicos aí do Alceu Valença. É muito difícil ele fazer um show e não colocar o Morena, o Tropicana, né, na verdade, né? O nome da música é Tropicana, não é Morena Tropicana, é apenas Tropicana. Ele segue aqui também com um dos grandes hits da carreira dele, que é Como Dois Animais, né? Numa espécie ali de reggae, meio estilizado, sensacional. E aqui, a música e letra é do Alceu Valença, e aqui no disco ele agradece a Degas pelo timbre, né? Obrigado a Degas pelo timbre, né? Então tem alguns agradecimentos aqui que eu vou citar aqui, mas nem sempre se contextualiza ou eu sei exatamente do que se trata, mas são dedicatórias geralmente que o Alceu Valença faz. E aqui ele fala sobre uma moça bonita, né, que deixou ele desnorteado lá, qualquer coisa desse sentido. E aí ele fala, né, no refrão, é aquele refrão bastante carnal, a exemplo da canção Tropicana também tem aqui o lance carnal, que é: foi mistério e segredo e muito mais, foi divino brinquedo e muito mais, se amar como dois animais, né? Essa ideia de se amar como dois animais aqui, né? Sensacional. E aí ele chega no final do lado A, né? Ou seja, 4 de um lado, 4 do outro. E é outra parceria com o Vicente Barreto, que é o Pelas Ruas que Andei, né? E ele dedica, esse disco, ele dedica muita coisa a poetas, e a canção Pelas Ruas que Andei é dedicada ao Manuel Bandeira, que é uma letra que justamente fala sobre as ruas que o Alceu andou. Então ele cita aqui algumas ruas de Recife, aqui ele fala: na Madalena, revi teu nome, na Boa Vista quis te encontrar, na Rua do Sol da Boa Hora, Rua da Aurora vou caminhar, Rua das Ninfas, Matriz, saudade, da soledade, de quem passou. A Rua Benfica, Boa Viagem, na Piedade, tanta dor. Pelas ruas que andei, procurei. Procurei, procurei,
te encontrar, né? Então, Pelas Ruas que Andei, trata, assim, dessa busca de uma pessoa. Então, a pessoa amada aqui, provavelmente, é um caso de uma busca aí. E nessa busca, ele vai citando ali as ruas por onde andou e vai homenageando ali as ruas de Recife e homenageando também aqui, a dedicação dele aqui é a Manuel Bandeira. E aqui o Martelo Alagoano abre o lado B, mais uma música que, além de fazer uma homenagem direta ao Nordeste, por ser o martelo um dos gêneros daí do Nordeste, aí, um dos gêneros de poesia, de escrita com música nordestina, o Martelo Alagoano faz uma menção aqui, uma homenagem a todos os poetas repentistas da grande nação nordestina, né? E não só isso, ele cita o Oliveira Castanha, ele cita o Beija-Flor, a Mocinha de Passira, né? Sensacional aqui, o Dimas, muita citação aqui de cantadores por aí. É uma canção que fala sobre esse martelo alagoano, que o martelo, cara, eu fiz um martelo uma vez, tá por aí pela internet, procurem Vocês que Acreditam no Tal Mito. O martelo é um tipo de poema em que você põe 10 versos e termina com uma mote glosa, né? São 2 versos que se repetem no final, mas que todo o poema é dedicado a você chegar a essa mote glosa. No caso do meu martelo que eu fiz, a mote glosa era: vocês que acreditam no tal mito, saibam que eu vomito por vocês. É uma homenagem a um cidadão aí que passou por nossas vidas, mas que vai ficar longe de nossas vidas por um bom tempo. Vai me dizer que você colocar a criança para aprender sobre ser viado na escola é normal. Não é normal, isso aí pra mim não é normal, ok? E aí a gente continua com Lava Mágoas, uma das canções mais bonitas do disco, assim, Dominguinhos e Alceu Valença, né, composição. E é o seguinte, assim, aqui ele dedica a Carlos Drummond de Andrade, né, e é uma música que fala sobre o mês de agosto, e como o mês de agosto tem muita chuva, muito frio, e ele mistura esse lance da chuva e do frio com o estado de espírito dele, né, então é uma música, assim, uma letra bastante reflexiva, até triste, uma melodia bonita, bem trabalhada aqui, num arranjo bastante delicado. Aí ele escreve aqui, ó: nessas tardes molhadas de agosto, sinto a chuva lavando minha alma, sinto o frio entrando pelos ossos, como uma coisa, um troço, não sei explicar. Você percebe aqui esse tipo de poema que ele quis dedicar aqui a Carlos Drummond de Andrade, que reza a lenda, o Alceu Valença encontrou algumas vezes e Carlos Drummond de Andrade não deu muita pelota pra ele nessas vezes que encontrou, assim, mas aquela coisa, a admiração de fã nunca se diluiu por conta disso. E aqui o Cavalo de Pau, né, a música que dá título ao disco, também é um dos grandes sucessos do Alceu Valença, né? Tem aquele tom lamentoso e é dedicado a Bill de Olinda, né? Então aqui, ó: do puro éter assoprava o vento, formando ondas pelo milharal, teu pelo claro, boneca dourada, meu pelo escuro, cavalo de pau, né? E aí tem aquela melodia lamentosa, né? Meu pelo escuro, cavalo de pau, né? Aquela coisa bastante doída, né? Nos músicos, eu esqueci de citar, ou não tá escrito aqui na ficha, os arranjos também do Jacques Morelenbaum. O Jacques Morelenbaum participa do álbum também, né? E a música Cavalo de Pau é um pouco sobre isso, um pouco sobre a desventura, de onde está esse cavalo de pau que agora parece me negar, agora parece me renegar, porque agora eu tô nas grandes cidades, na capital. Ele falando um pouco desse distanciamento dele do mundo nordestino, né, do mundo do campo e tal, e ter ido para grandes capitais, para a cidade, tentar alguma coisa, e parece que esse cavalo de pau agora nega ele, né, como ele fala aqui, ó: cavalo doido, em sonho me levas, teu nome é tempo, vento, vendaval, me derrubaste como quem me nega. Cavalo doido, cavalo de pau, né? Então me derrubaste como quem me nega, como quem não quer mais nada comigo, porque eu dei abandonado em você, né? Digamos assim. E aí, galera, é o seguinte, a gente chega na canção de número 8, que é a última música, a última faixa, que é o Maracatu. Maracatu é uma música, né? Um maracatu feito em cima do poema chamado Maracatu, de Ascenso Ferreira. Uma das músicas que Alceu Valença fez em cima do poema desse grande poeta, né? E aqui ele tinha feito esse poeta que é um folclorista espetacular, né? Fez parte do modernismo e tudo. E reza a lenda aqui que rolou até um certo entrave com a família ali do Ascenso, né? Que a família era detentora dos direitos dos poemas e parece que não teve uma coisa tão bem acordada num primeiro momento. Mas essas coisas não chegou a ser um escândalo tipo aquele do Fagner com a família da Cecília Meirelles, né? Essa foi com uma coisa mais abafada, tanto que é muito difícil encontrar essa história dessas desavenças aí de família do Ascenso Ferreira com o Alceu Valença. Mas essa foi uma das canções que ele musicou
do Ascenso e ficou sensacional, né? É um maracatu mesmo, um maracatu festivo, um maracatu metalinguístico, é um maracatu que fala sobre maracatu, então é uma música maravilhosa pra encerrar o disco, porque encerra com o astral lá em cima, trazendo esse disco maravilhoso, Cavalo de Pau, e encerrando muito bem. O lance de ser um disco conceitual, que traz essa coisa do Nordeste, com guitarras e tudo, é espetacular, e a escolha até de 8 faixas, olhando hoje com o prisma do tempo, esse disco já faz muito, é de 82, você percebe que é uma escolha muito assertiva, né? Ter apenas 8 faixas, são 8 faixas bem concisas, fala o que tem pra falar, é um disco bastante enxuto, talvez um dos melhores discos do Alceu Valença, e deixou o cara numa fase absurda, né? Porque depois desse disco, né, ele fez logo o Anjo Avesso, o disco da sequência do Alceu Valença, a gente pode trazer aqui no canal também, é o Anjo Avesso, que é o disco nada mais, nada menos de uma música chamada Anunciação, conhece, né? Anunciação que já até encheu o saco de tanto que foi regravado, cantado por todo mundo e tal, então você vê que foi um período aí, uma fase muito boa do Alceu Valença, que foi aberto aí pelo Cavalo de Pau. Esse disco espetacular que a gente trouxe hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like se você gostou, ative o sininho para as notificações se você não é inscrito, né, se inscreva aqui também, e deixe comentários o que você acha desse disco aqui, você gosta desse disco, acha que é um dos grandes álbuns do Alceu Valença, prefere o Anjo Avesso, prefere o Coração Bobo, prefere algum outro álbum do Alceu Valença, deixa aí nos comentários, é muito importante ouvir vocês, e se não tiver nada para comentar, já sabe, Juscelino, cara de pau, tá bom? É isso aí, amigos, o Cavalo de Pau tá aqui pra vocês, a gente vai trazer mais discos já pra vocês, mas por enquanto é isso, tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima.